bem com você? Celi Redondo voltando e festejando o mês de aniversário da Caixinha Musical e trazendo um presente para você. Agora, toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia, nós vamos ter aulas incríveis para você levar para a turminha do Fundamental. E às terças e quintas, 20 horas, nós continuamos com as ideias para a turminha da educação infantil. Que tal? Você pediu e a Caixinha Musical atendeu. Uma semana inteirinha com muito conteúdo para você. Os nossos temas vão abordar a música em geral e também a musicalização infantil. Então, bora lá? Vem comigo! Tudo bem com você? Celi Redondo aqui da Caixinha Musical, hoje trazendo e começando o tema da semana, que é música sertaneja. E você deve estar se perguntando, mas por que a Celi escolheu esse tema? Eu fiz várias pesquisas pela internet e eu descobri que, segundo o Spotify, os Barões da Pisadinha ficaram com o primeiro lugar e a música Batom de Cereja da dupla Israel e Rodolfo foi a mais executada no país no ano de 2021. Então, se uma grande parte de pessoas está escutando essas músicas, é importante que você, como professor, também tenha um conhecimento mais específico e aprofundado sobre o assunto. E isso vai poder direcionar melhor as suas aulas e, consequentemente, mostrar para as crianças tudo o que há sobre a música sertaneja e os outros estilos também. A tal pesquisa dizia também que outros artistas como Gustavo Lima, Marília Mendonça, Jorge Mateus, Henrique Juliano também foram citados. Como o gênero musical sertanejo foi o mais popular e também o mais ouvido no último ano, seguido pelo sertanejo universitário e também o tradicional, o nosso tema desta semana, que está começando hoje, vai falar sobre este assunto. Tudo começou quando os portugueses chegaram no Brasil e trouxeram a viola. Mais tarde, os jesuítas usaram a viola nos festejos religiosos, como a Folia de Reis, para catequizar os índios e também, mais tarde, os negros. No século XVII, os caboclos se apropriaram da viola portuguesa e mudaram o design usando madeira brasileira. Então, por incrível que pareça, tudo começou muito antes. Mas a música sertaneja, propriamente dita, apareceu por aqui a partir de 1910 com o jornalista, pesquisador e compositor Cornélio Pires. Isso em 1929. E o Cornélio, com o próprio dinheiro, começou a espalhar o que hoje nós chamamos de sertanejo raiz ou caipira. Foi ele que gravou os primeiros discos com algumas canções que fizeram muito sucesso entre o público campeiro da época. E você sabe quem era este público? Pessoas que moravam no campo. A palavra sertanejo vem de sertão e foram nessas áreas rurais que tudo começou, quando os trabalhadores das fazendas, as tropas de gado, eles se reuniam no final do dia para comer, para beber, para contar histórias. E geralmente estavam em torno de uma fogueira e acompanhados de uma viola. As letras das canções falavam sobre o homem do interior, sobre a vida no campo, a paisagem rural, o dia a dia das pessoas. Agora, na primeira fase da música caipira, ou música sertaneja de raiz, como também foi chamada, era cantada por duplas com violas e que faziam um dueto vocal. Em algumas regiões, eles também usavam a gaita. É importante salientar que esse tipo de música começou com o bandeirismo, um movimento de desbravamento no interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas. É difícil precisar as datas, porque em cada pesquisa que eu fiz, elas mudavam bastante. Então vamos nos ater aos fatos, tá bom? O que nós podemos destacar é que o ritmo começou no sertão apenas com viola e falava da vivência do campo. A moda de viola, como nós conhecemos no Brasil, tem diferentes formatos de acordo com as regiões. Por exemplo, na região centro-oeste e sudeste, as modas eram previamente escritas e decoradas.
enquanto que no Nordeste os cantadores cantavam de improviso. Nessa época nós podemos destacar nomes como Alvarenga e Ranchinho, Cascatinha e Nhana, Tião Barreiro e Pardinho e outros. Hoje nós podemos dizer que este estilo de composição está presente no que nós chamamos de sertanejo de raiz, ou sertanejo raiz, que foi eternizado nas vozes de Nesita Barroso e Mazinho Quevedo. Agora, uma coisa interessante é que naquela época os artistas tinham profissões paralelas e muitas vezes associada à lavoura ou a outros serviços de campo. Agora, para este nosso primeiro encontro sobre música sertaneja, eu gostaria de te convidar para apreciar e se divertir com uma canção bem engraçada que eu aprendi quando era criança, cantada pela dupla Alvarenga e Ranchinho, O Romance de uma Caveira. Eram duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontravam. Vou cantar só um pedacinho. Se você ficou curiosa como é o restante dessa música, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Entra lá na internet e ri bastante. Vale a pena conhecer. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fase de transição que a música sertaneja passou. Com certeza, nesta fase, a música sertaneja passou a ter características mais românticas e até mais parecida com o que nós conhecemos hoje. No período pós-guerra, 1945, por aí, a comunicação ultrapassava as fronteiras com o surgimento da televisão. E assim surgiram novos intérpretes que ajudaram a expandir a música sertaneja. Com isso, novos instrumentos foram incorporados, como o acordeon, a harpa, que tinham influência da polca europeia. Mas só em 1956, no ano que eu nasci, com a primeira edição da tradicional Festa do Peão de Barretos, que esse estilo musical se potencializou. A canção mais famosa desta época, provavelmente você conheça, que é certamente Chico Mineiro, de Tunico e Francisco Ribeiro. Um clássico que narra a história de um boiadeiro que depois da morte do seu vaqueiro, descobre que ele era o seu irmão. Triste, uma música linda. Nessa época também surgiram novos ritmos como o rasqueado e a moda campeira. Aos poucos a temática da música sertaneja foi se tornando mais amorosa, mas ainda mantinha uma narrativa mais autobiográfica. Os anos 70 marcam o início de uma nova fase, onde o sertanejo começa a incorporar a esse estilo outros ritmos musicais, principalmente como o samba. Já pensou nisso? Ainda nos anos 70, a dupla que mais se destacou nessa fase de transição foi Milionário José Rico, também conhecido como os pais do sertanejo moderno. E eles incorporaram elementos da tradição mexicana, como o mariachi, e com floreios de violino e trompete. Então, antes era só viola, entrou um violão, entrou uma gaita, agora já temos violino e trompete. Eu separei aqui também algumas curiosidades que eu achei bastante interessantes e pertinentes para você levar para a sua turminha. A dupla Milionários José Rico se conheceram no início dos anos 70, na cidade de São Paulo. A dupla se destacou no cenário musical da época porque incorporou em suas músicas harpas, trompetes e o acordeon. Também mostravam referências de ritmos da cultura mexicana, cigana, paraguaia e gaúcha. Pensa bem quanta influência musical. Os Gargantas de Ouro do Brasil, como eram chamados, fizeram um enorme sucesso com a canção Estrada da Vida. Eu acho que você conhece. E a composição inspirou um roteiro para um filme de mesmo nome, que é influenciado pela vida dos dois artistas. Devido ao sucesso desse longa-metragem e porque eles ganharam um prêmio incrível no Festival Internacional de Filmes de Brasília, a dupla fez uma turnê de um mês pela China, a convite do próprio governo. Que legal! A música sertaneja de qualidade lá na China. Nessa mesma época também aconteceu uma discussão a respeito da validade dessa mistura e da importância de se preservar o sertanejo raiz, como eles chamam. A dupla Pena Branca e Chavantinho, então na época se propôs a trazer este estilo novamente e lançaram o primeiro LP,
E é interessante você trazer isso para sua turminha, porque provavelmente a maior parte das crianças nunca viu um LP. E o que você pode incorporar nesta aula? Trazer, além de algumas canções famosas, os instrumentos que nós falamos. Harpas, trompetes, acordeon, violinos. Então, eu espero de coração que você aproveite bastante esse material e que possa montar uma aula incrível para a sua turminha. Grande beijo para você e até sexta-feira com mais ideias sobre a música sertaneja para você. Grande beijo. Tchau!